ele abre assim um ponto, um prédio, porque eu sei que a minha maior dificuldade é trazer pessoas para a igreja. E muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade, elas ainda fogem de mim. Elas ainda fogem da igreja, né? Que nem hoje, veio eu, o Jefferson, mas é o Miguel, mas vinha só eu e o Adail. Mas é assim, é uma guerra espiritual, né? É uma guerra que a gente tenta trazer e o inimigo, ele tenta colocar dúvidas na cabeça da pessoa. Primeira chave para conseguir um milagre, você precisa estar no lugar onde Jesus está. E você precisa assumir, a segunda você precisa assumir publicamente a sua fé em Jesus. Às vezes queremos a bênção, queremos até o milagre, mas não queremos assumir a nossa fé e obediência ao Senhor diante dos outros, certo? Por vergonha, medo, timidez, não quer assumir, certo? Muitas vezes você precisa mesmo daquele milagre, mas você não quer assumir sua fé e nem quer estar onde Jesus está. Às vezes consegue o milagre só por aquele momento, que estava na igreja buscando, mas muitas vezes abandona Cristo, certo? E a terceira chave, você precisa ter coragem e humildade para reconhecer as suas deficiências. A terceira chave, os 3 pontos principais para você conseguir um milagre é você estar onde Jesus está, você precisa assumir publicamente Jesus e você precisa ter coragem e humildade para reconhecer as suas deficiências. Amém. Certo? E lá em Lucas 6:10 diz assim, Lucas 6:10 diz assim, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, né? Primeiramente ele chama o homem para assumir sua fé, assumir a sua aliança, certo? E depois ele pede para o homem estender a sua mão. A gente sabe que quando falta um membro do nosso corpo, nós temos dificuldade de exercer alguma função. Verdade. Nós exercemos, mas nós temos alguma dificuldade, principalmente mão, perna, certo? Nós temos a dificuldade de pegar alguma coisa, de caminhar, certo? E o milagre daquele homem era ter a mão restaurada, certo? Mas aí ele fez o quê? Ele foi onde Jesus estava, ele assumiu publicamente quando ele veio ao meio, certo? Assumindo a sua fé, o seu compromisso com o Senhor, e ele estendeu a mão, certo? E quando ele estendeu a mão foi restaurada, certo? Aquele homem só foi curado quando expôs a sua vergonha e o seu problema. Ele tinha vergonha, né? A Bíblia diz que a gente sabe quando falta um membro do nosso corpo, às vezes tem pessoas que entram até em depressão, né? Fica com depressão, não quer mais assim se relacionar com as outras pessoas, porque tem um preconceito de si mesmo. Então aquele homem, ele também tinha um preconceito por ele ter a mão ressequida, a mão seca, a mão curta, certo? E ele, quando Jesus chamou ele ao meio, ele não teve vergonha, né? E isso acontece muito com nós, né? Alguém tem um problema, mas tem uma vergonha, certo? E por que existem os nossos mentores? Existe a igreja, os líderes, os pastores, né? Certo? Para quê? Porque muitas vezes você chega na igreja e você está destruído, sua vida assim já não tem mais nem solução. Você acha que não tem, né? Mas para Cristo tem solução para tudo. Amém, aleluia. Se você crê, se você assume, né, o seu milagre ele vai acontecer, certo? É uma questão assim de tempo, né? Eu diria que a tua fé, o teu compromisso, são os principais para você conseguir o milagre, né? E você não ter vergonha. Você precisa ter coragem e humildade. Muitas pessoas têm problema, mas não têm coragem, não têm a humildade, certo? Quer ser curado, certo? Às vezes o problema físico já dá para você ver de imediato, né? Chega uma pessoa com um problema numa perna, um problema no braço, certo? E aquele problema, nós vemos ele diretamente, certo? Mas tem problemas que são na alma,
certo? No coração. E esses problemas a gente não conhece.